Alô, pessoal! Nós estamos iniciando a semana estudando a variação de grandezas, como grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais e até mesmo aquelas que não são proporcionais, tá bom? Então, vamos com o nosso primeiro tema com a tia Bel. Mas antes, o que vocês vão fazer? Isso aí, tá bom? Que aí a tia Bel manda um beijo para vocês, caso vocês se inscrevam no meu vídeo, tá bom? Vamos lá. Olha só, para a gente estudar proporcionalidade sobre grandezas, a gente tem que entender o que significa essa palavra grandeza. Vocês sabem? Ah, tia Bel, será que é algo que seja grande, né? Porque grandezas vem de grande? Ah, você está indo muito bem. Olha só, na verdade, grandezas é tudo aquilo que pode ser contado e medido, tá? Tudo aquilo que pode ser contado e medido é um exemplo de grandeza. Você chega na tia Bel e fala, tia Bel, quantas horas agora? Opa, aqui um relógio. Nossa, que legal! O ponteirinho pequeno está um pouquinho à frente do 9 e o grandão está no 2 e o ponteiro aqui dos segundos de vermelhinho está chegando no 12. Essa aqui é uma grandeza, o relógio? O relógio em si não, mas o que ele faz é uma grandeza, porque ele mede o tempo. O tempo pode ser contado e medido? Lógico que sim. Se eu perguntar para vocês nesse relógio quantas horas agora? Quantas horas, pessoal? São 9h10. Muito bem, pessoal. Então, o tempo que é marcado no relógio é um exemplo de grandeza, tá? Que pode ser contado e medido. Mas e essa figura aqui, tia Bel? Esse transferidor, né? Isso aqui é um transferidor. Ele serve para quê? Para medir ângulos. Ângulos, né? Beleza. Então, o transferidor, se ele serve para medir ângulos, igual aqui, ó. Ele está quase aqui no 140. A gente sabe que o transferidor começa no 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, até chegar em 180 graus, né? Então, pessoal, esse transferidor, ele mede ângulo. Se o ângulo pode ser medido, então é um tipo de grandeza. Mas e essa régua aqui, tia Bel? Para que serve essa régua? A régua serve para medir comprimento. Que beleza! Se mede comprimento, por exemplo, vocês medem a altura de vocês, né? E aí, vocês têm 1 metro e quantos? Conta aí nos comentários, qual é a sua altura? Você acabou de medir o seu comprimento. Então, o comprimento é uma grandeza, porque pode ser medido. E esse aparelhinho que todos nós estamos acostumados, né? Na entrada da escola, a gente entra medindo a nossa temperatura, não é? Então, temperatura é uma grandeza, porque ela pode ser medida. Então, gente, para introduzir, é só para vocês entenderem aqui o que é grandeza, porque a partir dessa aula vocês sabem que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado, tá bom? Já que nós estamos falando em grandezas, elas se classificam, gente. Como que elas se classificam? Existem as grandezas diretamente proporcionais e existem as inversamente proporcionais. Elas são de 2 tipos e daqui a pouco a tia Bel explica para vocês, tá ok? Bom, para a gente entender as grandezas, a gente tem que entender também o que é razão, tá? Na verdade, a razão ela é uma comparação entre duas grandezas, certo? E essa razão, a gente representa ela através de fração. Ah, tia Bel, ainda ficou meio escuro, eu não entendi o que é a razão. Por exemplo, se eu disser assim, ó, 1/5 da turma do 8º ano não foi na escola, né? 1/5 da turma do 8º ano. Só para exemplificar o que é razão. Razão nada mais é do que a representação, né, de uma contagem através de fração. Mas para a gente entender essa razão, vamos indicar coisas que são grandezas e que pode ser medido. Por exemplo, a velocidade. A velocidade, ela pode ser medida. Como assim? Você gosta de andar de bicicleta? E de moto? E de carro? Todos esses exemplos que eu dei têm uma velocidade.
E a velocidade, ela é uma grandeza porque ela pode ser contada. Então, eu vou dizer aqui, ó, vamos supor um carro que está percorrendo, vamos dizer aqui, ó, 60 quilômetros em 1 hora, certo? Então, essa aqui, ó, 60 quilômetros em 1 hora, eu posso representar a velocidade do carro. Só que para você representar a velocidade do carro, que eu chamo de V, é só você colocar uma razão. Ah, uma razão, Tia Bel, uma forma de fração. Através de fração, quer dizer, eu posso representar a velocidade em forma de fração? Sim, porque para você calcular a velocidade, você deve dividir a distância pelo tempo, tá? Então, a velocidade, ela é uma grandeza que pode ser medida. E você, para medir a velocidade, é só pegar a distância sobre o tempo. Então, no exemplo do carro aqui, ele não percorreu a distância de 60 quilômetros. Em quanto tempo? Em 1 hora, tá? Olha só, 60 quilômetros em 1 hora. Isso aqui que eu acabei de fazer, gente, é uma razão. Eu representei a velocidade medida de um carro na forma de razão, que é uma fração. Então, razão nada mais é que você representar algo em forma de fração. Tudo bem? Então, se nós falamos de razão, agora é a vez de falar da senhora proporção. Ok? Então, o que seria a proporção na matemática? Pessoal, quando você trabalhar igualdade de duas frações, você está tendo uma proporção. Eu coloquei aqui, ó, uma razão igual a outra razão. Se eu tenho uma igualdade entre duas razões, eu tenho a minha proporção, tá? Olha só, eu posso afirmar que esses números 15, 30, 45 e 90, eu posso falar que eles são proporcionais. Por quê? Olha só, 15 sobre 30 é uma fração equivalente de 45 sobre 90. Tanto é que se eu dividir 15 por 30 ou 45 por 90, eu vou obter o mesmo resultado. Então, essa igualdade aqui forma uma proporção e eu posso afirmar que todos esses números aqui, eles são proporcionais, tá bom? Então, proporção nada mais é do que você igualar duas razões, ou seja, duas frações, tá? Igualou duas frações, colocou isso aqui, ó, uma fração igual a outra, você tem a sua proporção. Tá ok? Vamos seguir o nosso estudo? Agora, nós vamos estudar grandezas diretamente proporcionais, tá? Vamos entender o que são grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra na mesma razão, tá? Então, se eu tiver o parzinho de grandezas, né? Quando um aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Se uma triplica, lógico que a outra também triplica. Ah, Tia Bel, representa isso que você está falando para a gente entender melhor. Tá, então vamos pegar aqui novamente aquele exemplo de um carro que ele anda na velocidade de 60 km por hora a uma distância... ele anda uma distância de, vamos colocar aqui, 240, tá? Então, para que vocês entendam, deixa eu dar um exemplo, né? Olha só, vamos pegar aqui um carro que anda a uma velocidade de 60 km por hora, certo? Nessa velocidade, ele vai percorrer a distância de 240 quilômetros, certo? Aí, então tá, eu peguei duas grandezas. Eu peguei a grandeza velocidade e peguei a grandeza distância, não foi? Isso. Como que eu sei que essa situação aqui que eu peguei vai ser uma grandeza diretamente proporcional? Eu disse para vocês que quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Então, se eu aumentar essa velocidade,
a distância também tem que aumentar. Vamos ver? Se o carro andou a 60, agora eu vou afirmar que ele vai andar a 120 km por hora. Tá correndo, hein, tia Bel? Tá assim. Então, ao invés de ser 60, agora eu aumentei para 120 km por hora. Será que se eu aumentar a velocidade para 120 km por hora, a distância vai ser a mesma? Ou vocês acham que o carro vai andar mais? Gente, se ele vai correr, lógico que aqui também vai aumentar, na mesma proporção. Se aqui dobrou, lógico que essa distância também tem que dobrar. Então, vai ser o quê? 480 quilômetros a distância. Então, vocês viram aí, gente, olha só, grandezas diretamente proporcionais, é isso aqui, ó. Você pegou, a velocidade aumentou, a distância também vai aumentar. Isso é ser diretamente proporcional, tá bom? Então, vamos conhecer um outro tipo de grandeza? Pessoal, grandezas inversamente proporcionais. Como que eu vou saber que a grandeza é inversamente proporcional? Ela vai ser quando ocorre o seguinte. Pessoal, grandezas inversamente proporcionais. Vamos entender o que são grandezas inversamente proporcionais? Gente, elas ocorrem quando uma grandeza é inversa da outra. Como o próprio nome diz, inversamente tem que ser algo inverso um do outro. Então, se eu pegar duas grandezas e comparar elas, vai acontecer assim, ó. Quando uma aumentar, a outra vai diminuir. Ou quando uma diminuir, a outra vai aumentar. Ou seja, elas são do contra. Uma é contra a outra, tá bom? Uma aumenta, a outra diminui, tá? E se uma diminui, a outra aumenta. Vamos entender esse exemplo? Aqui está o exemplo que eu deixei para vocês, tá? Então, vamos lá. Se um carro anda a velocidade de 60 km por hora para algum lugar, né? Ele está viajando para algum lugar e essa viagem gasta o tempo de 4 horas, tá? Então, eu estou pegando aqui a grandeza velocidade com a grandeza tempo, né? Aí, o que acontece? Essa mesma pessoa que está viajando vai andar nesse mesmo espaço de 120 km por hora, tá? Vai andar a 120 km por hora. Aí, o que vocês acham? Eu aumentei a grandeza velocidade. Antes ele andava a 60 km por hora, agora ele vai andar a 120 km por hora. Se antes ele gastou 4 horas, se ele andar mais rápido, vocês acham que esse tempo vai aumentar também? Igual se eu aumentei a velocidade, o tempo também vai aumentar, pessoal? E aí, o que vocês acham? Quem falou que vai gastar 2 horas, ou seja, o tempo vai diminuir, acertou. Ou seja, quando a gente tem grandeza em que uma aumenta e a outra diminui, a gente tem a grandeza inversamente proporcional, tá, gente? Então, tá aí o exemplo, vamos seguir com o nosso estudo. Então, gente, já que nós estamos trabalhando proporção, vamos resolver 2 exemplos para que vocês fiquem craques na resolução de problemas sobre grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Antes de tudo, dê um curso no meu vídeo, tá? Compartilhe, se inscreva, tá ok? Vamos para o problema? Para cada 2 automóveis, Carlos ganha R$200. Se ele vender, gente, 2 automóveis, ele vai ganhar R$200 de comissão. Quanto ele recebeu de comissão no mês que ele vendeu 15 automóveis, tá? De 2 a 2, ele ganha 200. Então, se ele vender 15, lógico que ele vai ganhar mais, tá? Então, percebe-se que quantidade de automóveis e o valor que ele paga sempre aumenta se ele vender mais, não é? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Como resolver esse problema? Aplicando tudo que a gente aprendeu nos vídeos. Então, pessoal, vai ser assim, ó. São 2 automóveis para ganhar R$200, não é? Agora, se ele vender 15, e aí? Quanto que ele irá ganhar? Quanto que ele irá ganhar, a tia Bel chamou de X.
Lembra que a gente aprendeu a primeira propriedade de proporção, que para resolver, né, a gente forma a igualdade de duas razões, e depois aplica aquela famosa multiplicação cruzada, que é multiplicar os extremos e igualar a multiplicação dos meios? Vamos lá aplicar tudo isso que a tia Bel está falando? Então tá, como são grandezas diretamente proporcionais, vocês podem formar aqui, ó, a primeira razão de 2 que está para 15 igual a segunda razão de 200 está para x. Porque elas são diretamente proporcionais, vocês podem aplicar assim, tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? A propriedade diz que o produto dos extremos sempre é igual ao produto dos meios. Então, o produto é só multiplicar. 2 vezes x, 2x, igual produto dos meios. 15 vezes 200 vai dar 3.000. Então, fica assim, ó. Esse produto 2x igual a esse produto de 15 vezes 200, que dá 3.000. Agora, para você resolver, é só você isolar o valor de x e passar 3.000 dividido por 2. Quanto que é 3.000 dividido por 2? Ah, tia Bel, é metade, né? Então, x igual a R$ 1.500. Então, é isso que ele irá ganhar caso ele venda os 15 carros. Vamos para o segundo exemplo? No exemplo 2, 3 máquinas levam 24 horas para realizar determinado trabalho em uma fábrica. Supondo que uma dessas máquinas estrague, em quanto tempo realizará o mesmo trabalho? Pessoal, é hora de aplicar a proporção novamente. Mas lembre-se, são 3 máquinas que trabalhavam 24 horas. Se uma delas estragar, se diminuir uma máquina, lógico que vai gastar mais tempo. Então, diminui máquina, aumenta tempo. São grandezas inversamente proporcionais, porque uma diminui e a outra aumenta. Como resolver? A gente vai colocar aqui, ó, 3 máquinas para 24 horas. 3 máquinas para 24 horas. Uma delas vai estragar, vai ficar sendo 2, que a gente quer saber quanto tempo vai gastar. Como as grandezas são inversamente proporcionais, eu vou arrumar a minha razão da seguinte forma. 3 sobre 2 igual. Aí, gente, como ela é inversamente proporcional, você inverte aqui, tá? Fica x sobre 24. Tá bom? Então, todas as vezes que for inversamente proporcional, você tem que inverter uma delas, tá? Qualquer uma que você quiser. Eu escolhi inverter essa, tá? Mas você poderia inverter essa e conservar essa do jeito que tá aqui, tá bom? Para resolver, vamos aplicar a propriedade proporcional. A primeira, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vai ficar assim, ó. Produto dos meios, 2 vezes x, igual 3 vezes 24, vai dar 72. Certo? Continuando aqui a nossa continha. Eu isolo x, passa 72 dividido por 2. E 72 dividido por 2, 36. O que isso significa? Se estragar uma máquina, vai levar 36 horas para elas realizar o serviço nessa fábrica. Tá bom, pessoal? Então, terminamos o nosso estudo sobre grandezas inversamente proporcionais e diretamente proporcionais, pessoal. Agora, nós vamos resolver as atividades da semana 18, tá bom? Aproveita, dá um curte, pessoal. Se inscreva. E se você gostou do meu vídeo, compartilhe com seus colegas, tá bom? Beijo, beijo da tia Bel.